Glória a Deus, a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês nessa noite. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos nessa noite para louvar e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos a todos vocês a preparar este espaço aí na sua casa, onde você estiver nos assistindo, para se conectar com o reino dos céus. Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está aqui no nosso culto, na nossa transmissão online, que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a sua igreja nessa noite. Nós convidamos a você se desligar das demais coisas, que você possa agora se conectar unicamente nele, através do teu Santo Espírito, que nós possamos, através da oração, pedir para que o Senhor esteja conosco, seja adorado e exaltado através das nossas vidas, através da nossa prestação de culto nessa noite. Pai, louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome, Deus. Nós queremos te louvar, nós queremos te benzer, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e tem nos proporcionado, Senhor, em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo teu povo reunido nessa noite, Deus. Fala aos nossos corações, Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós, Deus. Que nessa noite nós possamos escutar, Senhor, o que o teu Espírito Santo tem a ministrar sobre a vida da tua igreja, Pai. Que possamos com alegria semear, Senhor, que possamos com alegria, Senhor, cultuar, que possamos com alegria oferecer as nossas vidas em dedicação a Ti, Pai. Que essa igreja, Pai, seja imparável para a glória e honra do nome de Jesus Cristo, a quem nós louvamos, em quem nós oramos nessa noite. Amém, amém, amém. Glória a Deus, igreja, que possamos nos alegrar com este tempo de celebração do nome de Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a acompanharem a leitura bíblica dessa noite. Ela se encontra no texto de Eclesiastes, no capítulo 3, dos versos 1 ao verso 8. E assim diz o texto: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Que possamos viver o tempo do Senhor nessa noite para a glória dele. Senhor, queremos
Glória a Deus, que os céus possam se abrir nessa noite sobre a sua vida, que a glória do Senhor seja manifesta através da sua igreja sobre este tempo. Nessa semana nós voltamos, reativamos um projeto que não parou sobre este tempo, o Tempo de Solidariedade. O nosso Ministério Amar está atuando mais uma vez na arrecadação de alimentos, de recursos para abençoar tantas famílias como nós abençoamos no ano passado. E isso graças à ajuda, ao apoio, à contribuição, à força da igreja sobre este tempo. A igreja do Senhor não tem parado. E conforme nós podemos testemunhar, a nossa igreja tem sim seguido os passos da igreja primitiva. Em Atos, no capítulo 2, diz que os cristãos, eles estavam ali no verso 44, diz o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Nós temos certeza que o Senhor tem uma bênção especial para a vida da sua igreja sobre este tempo. O Senhor tem nos dado ferramentas poderosas para sermos uma igreja viva e atuante sobre um período tão complicado. E através das contribuições, dos dízimos, das ofertas, nós cremos que o Senhor há de semear a sua palavra, a sua justiça, de semear a sua paz, a sua mensagem através das ações da sua igreja. Portanto, neste momento, eu convido a igreja a se empenhar, a se dedicar, neste momento de dedicação de vidas e bens. Nós estaremos orando pela provisão do Senhor, nós estaremos orando para que Deus seja contigo e você tenha liberalidade para honrar o seu compromisso com o reino, para você semear com alegria em um tempo tão adverso como este. Pai, louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome nessa noite, Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de entregar as nossas vidas, de entregar aquilo que o Senhor tem nos confiado diante de ti, Pai. Usa o teu povo, usa a tua igreja, Pai. Nós cremos que o Senhor é o supridor, Pai, é o provedor, é aquele que irá continuar, Senhor, conduzindo o teu povo sobre este tempo, Pai. Abre as portas de emprego, Pai. Abre as oportunidades, Senhor. Abre, Senhor, a visão do teu povo, para que nós possamos, através, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos confiado, abençoar sobre este tempo, honrar os compromissos da tua igreja nesta época, Pai. Que nós possamos alcançar vidas através da nossa atuação, através da nossa ação, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada lar nessa noite para a glória e honra de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E lá te encontro no mistério, minha fé não se abalará. E por teu nome clamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça abunda em muitas águas, onde tua mão
teu Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, e minha fé será firmada na presença do meu Senhor. Que o teu Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, e minha fé será firmada nas presenças do meu Senhor. Que o teu Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, e minha fé será firmada na presença do meu Senhor. E por teu nome clamarei, e forte permanecerei. Se março nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Leva-nos, Senhor, além. Leva-nos ao lugar seguro, Senhor. O Senhor tem um lugar especial para mim e para você. Ele nos desafia nesta noite a nos entregarmos em seus braços, a nos colocarmos em sua presença, a nos lançarmos na sua direção. Que o seu Espírito nos conduza ao lugar seguro. Que teu Espírito nos revele, Senhor, cada passo que temos que dar. Que teu Espírito, Pai, nos traga entendimento e revelação para cada escolha, cada decisão que vamos fazer. Ó Deus, que sejamos, Pai, orientados pelo poder da tua palavra, que sejamos conduzidos pelo poder da tua vontade, que sejamos, Pai, levados a experimentar o vento do teu Espírito. Sopra, Senhor, sobre o teu povo, sopra sobre a tua igreja. Ó Deus, vai trazendo, Pai, ó Deus, a iluminação, vai mostrando-nos, Pai, aquilo que tu tem para nós. Dá-nos, Pai, ó Deus, a resposta. Dá-nos, Pai, a direção. Não nos deixa sozinhos, Senhor. Que teu Espírito nos guie, nos oriente, Senhor. A tua palavra nos mostra que o Espírito Santo é aquele que nos guia. Dá-nos, Pai, a direção para onde devemos seguir, Pai. Mostra-nos nesta noite. Revela-nos, Pai. Traz-nos, Pai, o entendimento, para que nada que façamos seja para nós mesmos, mas que tudo que vivamos e façamos seja para o teu louvor e para a tua glória. Guia-nos, guia-nos, Espírito de Deus, guia-nos nesta noite, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Teu Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, e minha fé será firmada na presença do meu Senhor. E por teu nome clamarei, Clame por Ele. e forte permanecerei. Se passo nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Seja exaltado, Senhor. Nós queremos descansar, Pai, na tua presença. Nós queremos descansar, Pai, nos teus braços.
Oh Deus, eu oro, Senhor, pedindo por essa vida que está com a alma inquieta, a alma angustiada, Senhor. Oh Deus, se sentindo, Pai, cheio de dúvidas, de medo, de incerteza. Quantas pessoas ansiosas nesse tempo, Senhor. Quantas pessoas, Pai, estressadas, apreensivas, duvidosas. Deus, que o Teu Espírito nos guie, Senhor, para a Tua presença. Nos leve para o lugar seguro, Senhor. A Tua presença, Pai, é o lugar seguro. A Tua presença é o lugar de tranquilidade. A nossa alma repousa em Ti. A nossa alma descansa na Tua palavra. A Tua palavra é como uma fonte de vida em nosso coração. Traze-nos, Senhor, nesta noite, oh Deus, a palavra de alento ao nosso coração. Deus, visita, Deus, essa alma inquieta, esse coração perturbado, essa mente sem respostas. Vai, Pai, direcionando o Teu povo. Vai mostrando, Senhor, que Tu és Deus. Vai mostrando, Senhor. Tu não perdes batalhas para Satanás. Tu és o Todo-Poderoso. Tu se revelas como aquele que tudo pode, e nenhum dos Teus planos são frustrados. Não há nada impossível para Ti. Tu és o grande eu sou. A porta que Tu fecha, ninguém abre. A que Tu abre, ninguém fecha. Agindo, Senhor, ninguém impede. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Leva-nos, Pai, nesta noite a esse entendimento. Não deixa que ninguém se sinta sozinho. Eu quero orar a Deus agora clamando que Tu envie anjos, Pai, anjos guerreiros em favor desta vida. Esta vida que nos ouve agora e está perguntando qual o significado de viver. Muitos imaginando, Pai, que é o fim. Ó Deus, notícias desastrosas. Ó Deus, perdas irreparáveis, saudades que nos sufocam, solidão que nos atormenta. Deus, quantos momentos drásticos, quantas perguntas, Pai, que parece que não tem resposta. Oh meu Deus, vem agora com Teu alívio, vem com Teu bálsamo, com a Tua paz, a paz que excede o entendimento, que está acima das circunstâncias. Visita esta vida agora, Pai. Cada um, Pai, que nos ouve, possa ser tocado pelo poder da Tua presença. Ergue-nos, levanta-nos, fortalece-nos, renova-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Que o Senhor traga nesta noite os sinais para o seu coração de que Ele está agindo poderosamente. Não há impossíveis para esse Deus a quem servimos. Nada é impossível para Ele. Muitas situações vão querer nos prostrar, muitas situações vão querer nos fazer retroceder, recuar, muitas situações vão querer nos paralisar, mas nós vamos vencer a paralisia deste tempo. Amém? Você crê nisso? Tome posse nesta noite desta verdade e diga no seu íntimo, no seu coração: eu vou vencer a paralisia, eu vou vencer a paralisia, eu vou vencer a paralisia. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6, nós vamos ler dos versos 6 ao verso 10, diz assim a palavra do Senhor, e o título da mensagem desta noite é Vencendo a Paralisia. Diz assim o texto da palavra de Deus: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados,
mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Papai de amor, pela tua palavra. Que apesar de nós, o teu Espírito se manifeste em cada vida que nos ouve nesta noite. E que a tua vontade seja cumprida em nós. Que prevaleça em nós o teu querer. É o que eu te peço, Papai de amor, humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós fomos criados para a ação. Nós fomos criados para a proatividade. Nós fomos criados para o movimento. Nós fomos criados para o trabalho. Por isso, quando nós deixamos de cumprir esse propósito, nós corremos um grande risco. Quando nós perdemos a capacidade de ação, quando nós perdemos a motivação pela vida, quando nós perdemos o desejo de trabalhar, nós somos tomados pela paralisia. Amados, é triste observar que algumas pessoas, sem perceber, estão definhando em seus propósitos, e neste tempo se deixaram ser levadas pelo sentimento de que nada podem fazer, de que estão totalmente limitadas, sem reação, de que não podem ter uma atitude diferente, senão a passividade, a aceitação total de tudo aquilo que vem contra a sua vida como imposição. Neste tempo em que tivemos que diminuir o nosso ritmo, que adiar os nossos projetos, que postergar os nossos compromissos, que repensar as nossas ações, nós corremos um grande risco, nos deixar ser contaminados pela paralisia. Paralisia significa a perda de uma função, de maneira que a pessoa que se encontra paralisada, ela fica impedida de reagir, ela fica impedida de exercer as suas funções com qualidade, com zelo, com esmero, com excelência. Ela fica limitada a uma condição. E amados, quando falamos de paralisia, nós não estamos pensando unicamente na nossa limitação física, na impossibilidade de nos movermos, mas na limitação também emocional e também na limitação espiritual. E essas duas limitações, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista espiritual, são as que mais têm sido afetadas em nossos dias. Nós até conseguimos, de alguma forma, fazer um exercício físico, nos movimentar em alguma atividade. Mas quantos em nosso meio estão totalmente paralisados emocionalmente? É como se todas as setas infernais tivessem uma só direção: nos abalar, nos abater, nos fragilizar e nos paralisar emocionalmente. E paralisados emocionalmente, consequentemente, vêm as reações espirituais. É com pesar que nós temos acompanhado algumas pessoas que aceitaram a paralisia em suas vidas com normalidade, com naturalidade, e com o passar dos tempos estão definhando a cada dia. É como se estivessem presos a uma realidade que não conseguem ter uma atitude diferente, senão a de prostração.
e por isso estão paralisados em suas atividades, paralisados em seus relacionamentos e paralisados em suas reações diante da vida. Quando Deus criou Adão no jardim do Éden, ele deu-lhe o trabalho para realizar algo, cultivar e cuidar do jardim. E isso, queridos, foi antes mesmo que o homem pecasse. Antes que o pecado entrasse no mundo, o homem já foi incumbido de uma ação proativa, de um trabalho, de uma reação diante da vida. Deus não criou o homem para a passividade. Deus não criou o homem para a indolência, para a indiferença. Apocalipse, capítulo 7, verso 15, mostra que os fiéis nos céus servem a Deus. Vejam a revelação de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 15. Por isso, então, diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. O céu não deve ser encarado como uma folga infindável, mas sim como um período de trabalho, de ação. Nem mesmo no céu nós vamos ter esse sentimento, porque esse não é o ideal do homem. O ideal do homem não é a passividade. O ideal do homem não é a paralisia. O ideal do homem não é a prostração. O ideal do homem não é a preguiça. O que vemos com a verdade bíblica é que quando não vivemos para cumprir a missão para a qual nós fomos chamados, nós acabamos atrofiados, acuados, paralisados. Muitos, por não entender a necessidade de reagir, eles estão simplesmente fechando os olhos para tudo e ficando sem total reação. A Bíblia oferece várias razões porque o homem deve se empenhar, se esforçar, agir e trabalhar. A atividade e o trabalho é uma ordem divina. Paulo deixou claro esta verdade quando escreveu aos Tessalonicenses. E é óbvio que alguns desses homens não estavam trabalhando. Por isso, a palavra de Paulo para com os Tessalonicenses era de exortação. Paulo os repreendeu fortemente, porque aquele povo estava indiferente a uma realidade. Eles estavam apáticos ao que eles deviam fazer, à atitude que eles deviam ter. E veja o que diz, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 e 12. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha a exortação. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Olha a raiz da fofoca. A raiz da fofoca está na ociosidade. Quando nós ficamos ociosos, nós passamos a falar mal da vida alheia. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas, olha o que é que Paulo diz, irmãos. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos o propósito de Deus se cumprindo na vida do homem, na reação, na proatividade, na atividade contínua, no trabalho árduo, na ação.
Nós não fomos criados para a ociosidade. Isso nos adoece, gera sentimentos maus no nosso coração. Quando nós ficamos paralisados, a nossa tendência é trazer situações à nossa mente que nos adoece, que nos faz, de alguma forma, ficar limitado àquilo que o próprio inimigo traz para a nossa vida. Há uma expressão popular que nos ensina essa verdade, quando diz: mente desocupada é oficina do diabo. E isso é uma verdade, irmãos. Quando nós ficamos parados, sem ter o que pensar, é a oportunidade para o inimigo ficar, no nosso ouvido, trazendo situações ao nosso coração, nos oprimindo e de alguma forma contando mentiras sobre a nossa vida, que nos leva ao fracasso, que nos leva à paralisia, que nos leva à prostração. Eu te pergunto nesta noite, como você tem reagido a esse tempo? Você tem ficado parado, indiferente, paralisado, sem buscar alternativas? O que a palavra de Deus nos ensina para vencermos a paralisia? Primeira lição, continue com seu texto aberto de 2 Coríntios 4. Primeira lição, vencemos a paralisia iluminando. Nós temos uma função, nós temos um propósito. Aqueles que conhecem a Cristo têm objetivo. Veja o que diz o texto: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amados, a nossa vida precisa ser uma vida com propósitos. A nossa vida, ela precisa ter significado. A nossa vida precisa ter motivação. Motivação envolve atitude, envolve posicionamento. Quando isso não acontece, nós perdemos o significado de viver, nós perdemos a capacidade de lutar, nós perdemos a capacidade de buscar saídas, de trabalhar, de nos empenharmos nas nossas conquistas. A palavra diz em Filipenses 2,15, que nós somos como luzeiros no meio da escuridão. Precisamos exercer a nossa missão e nos empenhar no papel que o Senhor nos entregou. Se não reagirmos para viver o que Deus nos designou a viver, nós vamos ser dominados pela paralisia. Vamos ficar prostrados, intimidados, amedrontados e acovardados. Por isso, nós temos uma função, nós somos luz nas trevas. A minha palavra, a minha ação, o meu testemunho, a minha vida precisa transparecer e revelar luz. A verdade é que muitos, em nossos dias, estão acomodados com a situação que estamos passando. E por isso perderam a capacidade de exercer a sua missão, deixaram que a paralisia do medo, a paralisia da indiferença e a paralisia da preguiça os dominasse e os levasse para uma condição de trevas. É triste, mas a verdade é que esta pandemia tem servido para uma coisa, para revelar o nosso real estado espiritual. E muitos que imaginavam vivos, vibrantes, motivados, muitos que se imaginavam luz, têm se revelado como trevas, não têm exercido o seu papel. Muitos que se imaginavam iluminando, descobriram que as suas vidas estão perdendo o significado. Parece que lhes foi tirado a capacidade de exercer a missão que o Senhor lhes entregou. É triste avaliarmos esta realidade, mas muitos que se viam em luz estão mergulhados nas trevas. Perderam o seu propósito,
perderam a sua missão, perderam a sua função. É como se estivessem vivendo sobre o peso da escuridão. Que Deus abra o nosso entendimento nesta noite, nos levando a uma reação. Nós fomos criados para ser como luzeiros em meio de uma geração em trevas. Segunda lição que nós extraímos do texto: vencemos a paralisia assumindo a nossa condição. Como nós estamos? Qual é o nosso estado? E o texto de 2 Coríntios deixa bem claro como é que nós nos encontramos no capítulo 4, verso 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Eu confesso a você que esse é um dos textos que eu mais admiro e amo de toda a Bíblia. O nosso tesouro, nós somos como vaso de barro, frágeis. Nós caímos sim, nós fracassamos sim, nós nos debilitamos sim. Um vírus nos derruba, abala a humanidade. Os poderosos entram em conflito, a ciência fica perdida, os políticos se desentendem. Essa é a realidade dos homens. Amados, nós não estamos estimulando ninguém a deixar de admitir que os nossos dias são complexos. O que estamos falando é que, em meio às dificuldades e adversidades, nós podemos, em Cristo, encontrar forças. Embora sejamos vaso de barro, sujeito a quebrar facilmente, o poder que a tudo excede é revelado através desse vaso de barro. A nossa relação com o Senhor é de total dependência dEle. Nós não somos detentores de poderes especiais, capaz de nos fazer superar qualquer dificuldade, qualquer provação, qualquer doença, qualquer dor à parte de Deus. A verdade é que somos frágeis, vasos de barro, mas detentores da graça de Deus que se revela em nós. Quando vivemos nesta realidade, não permitiremos que a paralisia nos domine. Vamos seguir crendo que mesmo diante de fragilidades que temos, mesmo consciente de que muitas vezes vamos ficar cheios de temor, de medo, de incerteza, que virão lutas, que virão provações, nós podemos sim vencer cada uma das dificuldades, confiando no poder daquele que nada é impossível para ele. Amados, o povo de Deus, ao reconhecer o seu estado de fragilidade, de indefesa, se refugia em Deus. Nós temos um Pai a quem nós podemos sim recorrer. Por isso o povo de Deus nunca fica caído. Por isso o povo de Deus nunca fica indiferente. O verdadeiro servo de Deus se posiciona, sabe se colocar, tem sempre uma palavra. A omissão, o meio termo, nunca é a posição que Deus espera de nós. Nós reconhecemos sim a nossa fragilidade, a nossa indefesa. Nós reconhecemos sim o nosso estado de vaso de barro, mas nós confiamos em um Deus que é poderoso. Por isso a palavra de Deus, ela não admite a indiferença, ela não admite o meio termo. O Senhor é claro quando Ele diz e exorta o seu povo: ou nós somos frios, ou nós somos quentes, porque se nós formos mornos, nós seremos vomitados. O Senhor não aceita o meio termo, o Senhor não aceita a indiferença. Reconhecer a nossa fragilidade é uma coisa, mas confiar em Deus e se posicionar é uma necessidade. O povo de Deus sabe que nada pode, mas tudo pode naquele que nos fortalece. Que essa seja a nossa confiança para vencer a paralisia que muitas vezes
quer nos dizer que o nosso Deus não tem poder para mudar a realidade, para transformar esse quadro, para tirar de nós este vírus. Terceira lição que nós extraímos desse texto: vencemos a paralisia com o posicionamento. Olha o que é que diz o verso 8, 2 Coríntios 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Nós precisamos ter essa confiança. Nós somos pressionados todos os dias. Nós vamos ficar perplexos. Tem coisas, situações que vão chamar a nossa atenção, que vão até tentar nos desequilibrar, nos tirar do foco. Mas jamais o Senhor vai nos desamparar. Não adianta fingir que nada está acontecendo, de que tudo é uma conspiração, ou mesmo demonizar qualquer realidade que estejamos passando. Isso é coisa do inimigo, isso é coisa de Satanás, isso é coisa do diabo. Os dias que vivemos é de provação, é de dificuldade. Fechar os olhos para essa realidade é infantilidade, é imaturidade da nossa parte. Contudo, essa realidade não nos dá o direito da indiferença, da passividade, da prostração. Precisamos reagir. Ficar indiferente, sem atitude, só vai gerar atrofia em todas as áreas da vida. Fique atento ao que lhe falo nesta noite. Muitos que adoravam e viviam nas nossas igrejas nunca mais voltarão, pois deixaram que essa situação de isolamento, de pandemia, atrofiasse a sua vida espiritual de uma forma tão drástica, que nunca mais terão capacidade de reagir e se sentirem motivados para voltar às suas atividades espirituais, ao seu convívio cristão. Muitos foram tomados por situação de indiferença, esfriaram na fé. Muitos vão se tornar anátemas, muitos vão apostatar da fé, porque permitiram que a paralisia do medo roubasse a capacidade de ter esperança em um Deus que tudo pode. Amados, eu não quero ser profeta do caos, mas a realidade é que estamos sendo dominados pela paralisia. Estamos atrofiando em nossas amizades, perdemos os nossos companheiros de julgo, os nossos amigos, perdemos a nossa capacidade laboral, perdemos a nossa alegria de compartilhamento, perdemos a nossa satisfação de servir a Deus comunitariamente. Tem pessoas que, se pudessem, eu tinha fechado a igreja o ano passado, e ainda hoje ela permaneceria fechada. Reagir, para mim e para você, é uma palavra de ordem. A nossa missão não acabou. Nós precisamos ir adiante, seguir em frente, é a nossa tarefa. É preciso uma atitude. Nós precisamos reagir. Precisamos nos empenhar para mudar esse quadro. E isso depende de todos nós. Não podemos perder de vista a capacidade de entender que Deus está conosco. Neste tempo de isolamento, de solidão, é possível sim sentir a mão do Senhor nos erguer, nos levantar, nos desafiar a seguir adiante. A mesma voz continua nos ordenando: diga ao meu povo que marche. Nós seremos, muitas vezes, em muitos momentos, nós seremos pressionados, mas não desanimados. Ficaremos perplexos, mas jamais desesperados. Que Deus nos ajude
a ter uma atitude e vencer a paralisia deste tempo. Quarta lição: vencemos a paralisia com trabalho. E o verso 9 diz: nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Tantas vezes nós cantamos que nada vai nos deter, nada vai nos deter, nada vai nos deter, mas estamos indiferentes, estamos alheios, apáticos, sem reação, sem palavra, sem conselho, sem atitude, sem testemunho, sem discipulado, sem vida, sem Deus. O guarda de Israel não dormita, ele trabalha. Precisamos acreditar na vitória. Nós vamos superar sim, vamos atravessar este mar revolto. Essa batalha vai ser vencida em nome de Jesus. Nós devemos fazer a nossa parte, nos sentir corresponsáveis, ativos, na busca de saídas. Não reagir é ficar indiferente, é um sinal de covardia e, consequentemente, de paralisia. Deixar que o desânimo tome conta da nossa vida e não trabalhar para mudar a realidade é prenúncio de morte. É prenúncio de morte. Morte física, morte emocional e morte espiritual. Amados, uma coisa que a gente precisa botar na nossa cabeça: trabalho dignifica o homem e o torna capaz de sobreviver. A subsistência humana depende do trabalho. Paulo traz essa realidade, como já lhes falei. Foi o cristianismo que colocou a relação entre servos e senhores numa dimensão mais ampla e correta dentro de uma sociedade livre como a nossa. Devemos ser aplicados em tudo que fazemos. O livro de Provérbios trata muito bem sobre o ocioso, o homem que se recusa a trabalhar, o preguiçoso, faz tudo o que deseja, menos trabalhar, e por isso inventa manobras e desculpas para evitar o trabalho. Está sempre precisando de descanso, de relaxamento, de folga, se achando merecedor. Quando somos dedicados ao que fazemos, demonstramos o nosso testemunho cristão. O comportamento reflete a nossa obediência a Deus. Vou repetir para você guardar no seu coração. O comportamento reflete a nossa obediência a Deus. A instrução bíblica é para sermos diferentes, zelosos, dedicados, aplicados, proativos, trabalhadores, motivados. Quando agimos diferente, nós nos associamos ao mundo, às suas práticas. Somos iguais a qualquer um. E o Senhor não nos levantou para ser igual a qualquer um. O nosso desafio hoje, como igreja de Cristo, como povo de Deus, é vencer a paralisia em todas as dimensões. A paralisia física, a paralisia emocional e a paralisia espiritual. Nós devemos nos preparar e nos mover na direção certa. E ouvindo a voz do Espírito Santo, nos posicionar como povo de Deus, que não fica acovardado, indiferente. Mas o povo de Deus é aquele que sabe se colocar na luta, na batalha, combater o bom combate. É aquele que é capaz de reagir, é aquele que diante do gigante pode desafiá-lo dizendo: você vem com espadas, você vem com armas pesadas, mas nós vamos como Davi, no nome do Deus vivo, Senhor dos exércitos. Não aceite essa paralisia sobre a sua vida. Reaja. Tenha uma atitude. Não se acovarde, não se amedronte. Não deixe que esse tempo
lhe tire a capacidade de ir adiante. Não aceite a prostração como uma única opção para a sua vida. Esse é um tempo de nos erguermos. Esse é um tempo que a nossa voz precisa chegar aos quatro cantos. A luz de Cristo brilha em nós. E essa luz precisa ir aos lugares mais escuros dos corações. Essa luz que está em você, ela precisa iluminar caminhos de trevas. Nós precisamos nos erguer nesse tempo. A igreja precisa se levantar como igreja ativa, igreja viva, em que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O povo de Deus se mantém de pé. O povo de Deus se mantém de pé. Nós somos vasos de barro, mas a excelência do poder que a tudo excede é de Deus. E esse Deus que servimos é poderoso. Esse Deus que servimos é poderoso. E Ele tem a resposta que eu preciso para me levantar nesta noite. E eu quero orar por você que tem se sentido abatido. E eu quero orar por você que tem se sentido caído, derrotado. Você que tem se sentido sem vida. Você que tem se sentido sem fé. Você que tem se sentido sem esperança. Você que tem se sentido sem alegria. Oh meu Deus e meu Pai, ergue o teu povo, Senhor. Oh Deus, vem, Pai, nesta noite com autoridade sobre esta vida. Oh Pai, em nome de Jesus, age Deus em nome de Jesus, ergue Deus a tua igreja. Oh Deus, não deixa que a paralisia deste tempo, a prostração, a preguiça nos domine. Oh Deus, Pai, que a tua igreja seja uma igreja vibrante, que este povo, Pai, que se diz povo de Deus, seja um povo ousado, intrépido, corajoso, que não tem medo do amanhã, porque o Senhor está conosco. Oh meu Deus e meu Pai, visita, Deus, agora, em nome de Jesus, esta pessoa que está paralisada, Senhor, paralisada, deprimida, oh Deus, chamando a morte. Oh Deus, aqueles que têm dito, para que viver deste jeito? Oh Deus, eu ministro, Pai, eu profetizo nesta noite vida. Oh Deus, ação, movimento, em nome de Jesus. Oh Deus, como Tu ordenaste desde o princípio, que o homem deveria agir, trabalhar, se empenhar, exercitar, ser erguido. Deus, ergue o Teu povo, Senhor. Ergue o Teu povo. Ergue a Tua igreja, Deus. Ergue a Tua igreja. Oh meu Deus, esses que estão deitados, levanta, 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 Senhor. A Tua palavra é sempre de ação. Tu não deixa o Teu povo parado. Não deixa, Pai, que o medo nos paralise, que a doença, Pai, que assola o Brasil nos paralise, mas que sejamos capazes, Senhor, de dobrar o nosso joelho, erguer a nossa voz e ministrar cura sobre as vidas. Não importa se está entubado, se está na UTI, se não tem leito, Deus, tudo Tu podes. Não há impossível para Ti. Sopra, Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Ergue a Tua igreja, Senhor. Ergue o Teu povo. Eu te peço humildemente, Senhor. Não deixa, Pai, que a paralisia nos domine. Não deixe que a prostração nos contamine. Não deixe que a preguiça nos governe. Levanta-nos, Pai. Levanta-nos, Senhor. Ergue, Deus. Ergue cada um. Vai, Senhor, tocando nessas vidas. Aqueles que têm se sentido, Pai, sem força, sem alegria. Deus, renova-os nesta noite. Renova-os, Pai. Eu clamo, Senhor, por uma visitação sobrenatural sobre esta casa. Vai tocando, Pai, cada membro desta família. Pai, mãe, filho, empregados. Deus, seja qual for a nossa condição. Deus, o nosso trabalho, que não achemos bom, Pai, não ter dias de trabalho. Que não fiquemos exigindo dos nossos patrões, Senhor, ficar de folga a vida toda.
Nós somos criados para o trabalho, Senhor, não para a ociosidade. Dá-nos esse entendimento. Nós somos criados para a ação, Senhor, não para a prostração. Não deixa, Pai, que as propostas do mundo, ó Deus, venham calar a nossa voz. Não importa, Pai, como o entendimento dos homens seja, nós cremos num Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos são frustrados. Nós nos entregamos nesta noite em tuas mãos e repreendemos sobre cada um a paralisia e ministramos força, coragem, ânimo, intrepidez, ousadia, trabalho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Amém. Oh, aleluia. Deus é tremendo. E mesmo não podendo falar diretamente a você, eu creio que apesar de nós, Ele se revela. Eu creio que Ele age, mesmo nas nossas impossibilidades de estar juntos. Eu sei que Ele está falando com você nesta noite, porque Ele falou comigo também. Esta semana nós estaremos nos reunindo como liderança para tomarmos a decisão de voltarmos ou não. Orem por esse assunto. Nós estaremos comunicando à igreja durante a semana. Que você tenha uma excelente noite na presença do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus esteja presente em minha vida, em minha casa, em sua vida, em sua casa, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e tenha uma boa noite.